Olá! Primeiramente eu queria agradecer o Zequinha Santos pelo convite, né, de fazer esse testemunho sobre o polo aquático feminino, o histórico do polo aquático feminino no Brasil. E agradecer, né, o site Te Vejo Aqui e o Instituto Atleta Rubro-Negro. Eu sou atleta do Flamengo, sou laureada pelo Flamengo. Então agradecer pelo convite e autorizar, evidentemente, a divulgação da imagem e do áudio. Bom, vou tentar começar do começo. O polo aquático feminino no Brasil, oficialmente, ele começou nos anos 80, no final dos anos 80. Nós éramos no Rio de Janeiro meninas que jogávamos de brincadeira na UFRJ na hora do almoço. E nós nos reunimos e resolvemos levar isso adiante, né? Que era todo mundo professor formando de educação física. Então nós fomos até o Flamengo e o diretor de waterpolo na época estava bem aberto à ideia. Então ele nos forneceu um horário, né, um material, horário e um técnico. Então nós íamos treinar, mas ainda não tinha nada estruturado. Então existia o Flamengo, né, e em São Paulo, ao mesmo tempo, existiam duas escolinhas, o Paineiras e o Paulistano, né. Anterior a isso, no começo dos anos 80, o Tijuca tinha uma escolinha feminina, mas que acabou também, no falta de apoio. Mas no Flamengo foi dado pontapé inicial mais permanente, porque nós tínhamos esse técnico, o Silvio Manfred, e com ele a gente começou realmente a formar uma equipe e entrar em contato em São Paulo para tentar fazer um intercâmbio e tal, para crescer a categoria. Nessa época, o Quaraci tinha sido eleito e ia transformar a antiga CBN em CBDA, e por ser esportes aquáticos, ele queria realmente que todo mundo fosse representado. E o waterpolo feminino, na época, ele era só oficial da FINA, ou seja, tinha campeonato mundial e campeonato e Copa do Mundo, Copa FINA oficial, mas não era olímpico, então não fazia parte do campeonato pan-americano nem das Olimpíadas. Né? Então a gente tinha que estruturar no Brasil para começar, obviamente. Então nós tivemos, para começar um campeonato, na preliminar de um campeonato brasileiro masculino, nós tivemos uma melhor de 3, era o Flamengo, com o Paineiras, com o Paulistano. E uma coisa assim, tem muito tempo, não me lembro, mas eram 3 equipes, eu acho. E o Flamengo ganhou, mas a ideia não era ganhar, né? A ideia era realmente divulgar a categoria. Né? E com isso foi crescendo e, obviamente, nós pensamos rapidamente em tentar fazer uma seleção brasileira com umas meninas mais fortes, fazer um trabalho a médio prazo, né, de 89 para 90, para formar uma equipe brasileira. Então em São Paulo eles se organizaram, a gente se organizou aqui no Rio de Janeiro, aqui não porque eu estou no Canadá, mas lá no Rio de Janeiro, e com a ajuda da Olga Pinciroli, que organizava as coisas em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro nós fizemos umas equipes, não era seleção, equipes brasileiras, começamos a jogar torneio no exterior, mais para conhecer, né? Para saber que existe o polo feminino no Brasil. E com isso, como eu fui convidada pelo Quaraci para ser diretora de waterpolo feminino da CBDA, eu comecei a escrever para o exterior, para dizer, olha, existimos, né? Gostaríamos de tentar uma vaga para o Campeonato Mundial já em 1990. Na Austrália. E aí a Federação Americana me ajudou, nós conseguimos organizar uma seletiva, porque tinha que ter uma seletiva. Nenhum outro país que tinha, a Argentina tinha uma equipe, mas não apareceram. Então nós fizemos uma seletiva com uma equipe dos Estados Unidos, fizemos uma melhor de 3, porque tinha que ter o evento. Os Estados Unidos já estava classificado, mandou equipe júnior, equipe mais tranquila, e nós fizemos a seletiva e o Brasil foi com 2 equipes, 1 e 2, para ter mais jogos, né? E com isso ficou oficializada a participação do Brasil no Campeonato Mundial. Né? Então esse foi realmente o começo de uma elite que se formou em um trabalho de massificação dentro do Brasil com 4 equipes. A gente sempre quis ter mais, né? O Campeonato Brasileiro ele acabou existindo todo ano, tinha Campeonato Brasileiro, né? Então, normalmente era em São Paulo, teve uma vez no começo que foi no Rio de Janeiro. Enfim, as três equipes, elas são sempre as mesmas. Acabou que o Pinheiro também adicionou equipe e foi crescendo assim, né? Eu fiquei até 94, quando eu imigrei, 95 eu migrei para o Canadá. E aí eu deixei a seleção, continuei jogando. Mas eu estava jogando mais com o sênior, né? Com
master, enfim, é uma coisa mais recreativa. Não parei, mas continuei acompanhando a evolução do polo feminino no Brasil, né? Então, na verdade, a gente tinha um apoio muito verbal, né? Um apoio de papel também. Tudo que a gente queria fazer, enquanto não precisasse de dinheiro, tá tudo bem. Então, a primeira seleção, ela ia de graça para o São Paulo com o ingresso da Cometa, que o Dr. Avelange fornecia. Nós íamos de ônibus para treinar em São Paulo e dormia um pouquinho na arquibancada, depois ia dormir em casa de atleta de novo. Então era assim, a gente ia treinar lá de ônibus, voltava, era muita coisa assim meio improvisada, mas a gente queria tanto, era um sonho tão grande de representar o país, que qualquer coisa a gente aceitava, né? Então era realmente baseado em muita luta pessoal, muita determinação e muito treino também, porque tinha que evoluir para poder chegar lá e conseguir jogar um pouco, né, no Campeonato Mundial. Então o começo foi assim, né? E, bom, nós fomos no primeiro Mundial, nós ficamos em 8º de 9, mas foi uma experiência super gratificante, porque a partir daí o Brasil ficou conhecido, né? E o objetivo era realmente sair das últimas e ficar mais ou menos estacionado no meio, né? Então foi aí que, nesse Mundial, como eu fui como atleta, o Coraci chegou para mim e falou: olha, Letícia, você infelizmente não pode ser atleta e diretora, porque tem eventos aqui no Campeonato Mundial que você tem que participar, mas você não pode ser atleta para participar. E eu queria saber se tudo bem de eu botar a Olga Pensiroli, que já está aqui, que é a mãe da Cristiano Pensiroli, que depois veio a jogar na Itália e tal. Enfim, então eu falei, claro, sem problema nenhum, né? Então foi aí que eu deixei de ser diretora e fiquei só como atleta, né? Mas, claro, sempre continuei ajudando, né? A Olga e eu, a gente estava sempre trabalhando em conjunto, eu no Rio, ajudando, porque as meninas às vezes fraquejam um pouquinho, né? Perdem a motivação e tal. Em São Paulo a mesma coisa, a gente continua organizando tudo isso. Então, nesse sentido, o trabalho conjunto continuou, mas a Olga Pensiroli foi realmente uma pessoa muito importante para o polo feminino, por causa dos contatos dela. Então, ela conseguiu patrocínios e tal, coisas que eu não conseguiria. Eu consegui organizar a célula embrionária, né? E a Olga deu o pontapé inicial, realmente, conseguindo patrocínios, conseguindo treinamento, conseguindo viagens. E o fato é que foi uma evolução que culminou, né, com a vinda da Sandinita, que foi uma técnica dos Estados Unidos, que veio trabalhar no Brasil, e a equipe brasileira conseguiu ir oficialmente para o Pan-Americano no ano 2000. Eu já estava aposentada, e essa equipe ela ficou em terceiro lugar, porém os jogos foram difíceis, fizeram um jogo duro, acho que ganharam um jogo dos Estados Unidos e fizeram um jogo duro também para ficar com o terceiro lugar, né? Mas é um terceiro lugar que valeu uma medalha melhor, porque realmente foi a primeira vez que o Brasil competiu quase que de igual para igual, se não igual para igual, com o Canadá e os Estados Unidos, né? Então foi uma época assim que foi muito crescimento, atletas mais fortes iam jogar no exterior, eu fui jogar na Hungria, a Cris foi jogar na Itália, depois a Alessandra Araújo foi jogar na Itália, mas aí ela se naturalizou, jogou pela seleção italiana, foi campeã olímpica pela Itália. Então existiam expoentes, pessoas que jogavam bastante forte, mas não existia um trabalho de massa realmente para conseguir ter 50, 100 meninas para poder escolher uma equipe nacional. Também não haviam técnicas, a única técnica que existiu feminina na época fui eu, porque depois que o Silvio Manfredi foi embora, ficamos sem técnica e eu assumi o comando como técnica e jogadora. Então eu dava o meu treino e depois eu ia treinar com os rapazes. E ficou uma coisa bem assim, até que veio o Lula, né, no Flamengo, que aí ele pegou e fez um trabalho super legal, e foi ele o primeiro técnico de seleção brasileira feminina. Ele foi escolhido para ser o primeiro técnico e foi pro Mundial com a gente, né? Então é isso. E na questão da arbitragem, né, típica, assim, no Brasil, desculpa, no Brasil sempre as mulheres eram mesárias, nunca foram árbitras, né? Muito pouca gente se interessava a ser árbitra, né? E é o caso ainda no Brasil, infelizmente, mulher quando está na mesa de waterpolo é na mesa, não é na arbitragem. Não sei agora se já tem, estou um pouco afastada, mas não sei se já tem.
Mas o que eu fico triste é que após essa passagem da Olga, né, e da Sandinita e tal, houve um declínio muito grande, né? O Flamengo continuou tendo equipe, mas o nível nunca conseguiu ser o mesmo alcançado, né? Então nós tivemos resultados complicados, como no Pan-Americano do Rio, que perdeu para Cuba da primeira vez, né? Essa equipe da gente jogava com equipes embrionárias também. A gente nunca perdeu de Cuba. Entendeu? Nós fomos para o exterior jogar contra a Espanha, que era a primeira equipe também, e a Espanha perdeu da gente. Daí para frente a Espanha foi só crescendo e foi campeão, teve vários resultados expressivos, acabou de ser campeã olímpica. Então, infelizmente, o trabalho a longo prazo ele não é feito. Realmente o waterpolo feminino deu uma boa decaída. Existem trabalhos importantes sendo feitos, porém não são suficientes para chegar ao equivalente do nível que foi conseguido na época da Olga Pensiroli, né? E o Flamengo também nessa época conseguia resultados expressivos em campeonato, mas com jogadoras que jogavam, eu jogava no exterior também, e hoje em dia a gente não vê muito isso. A gente vê gente que joga ainda, que joga muito bem, mas que já estaria na idade de aposentar, que joga ainda, são boas ainda, mas a gente não vê gente que chega de baixo com o mesmo nível técnico. Isso que é triste. No polo feminino hoje em dia precisa realmente de um trabalho bastante importante de massificação, de buscar atletas, organizar essas atletas sem burocracia, sem nada. O Flamengo continua com a equipe, continua dando o apoio que sempre deu, porém tem que ter um trabalho mais forte para conseguir elevar o nível das atletas de hoje em dia, né? A nível de natação, a nível de técnico de bate-bola e tal, e a nível também de conhecimento de jogo. Então é isso. Estou olhando a listinha aqui das coisas que o Zequinha falou para eu falar. Eu acho que eu fiz um apanhado de um pouco como foi a história do waterpolo feminino. E fiquem todos com Deus, que o waterpolo feminino do Brasil continue crescendo, né, nessa segunda onda de crescimento. E é tudo que eu quero. E eu continuo aqui com a minha vidinha no Canadá, bem longe, jogando no Master, surfando no Rio, com a minha escola de surf de Rio. E é isso aí. Se Deus quiser, a gente se vê. Toda vez que eu vou no Brasil, eu apareço no Flamengo, claro. Ô, meus queridos. Beijo pra todos.